Esse é o vídeo referente ao trabalho da cadeira de eletricidade e eletromagnetismo. Nosso tema é um estudo a respeito do motor brushless. A dupla é composta por mim, David Pinheiro e Leandro Rodrigues. Começando. Do que se trata um motor brushless? Ele é um motor, óbvio, portanto converte energia elétrica em movimento mecânico. A diferença principal entre esses motores e os motores convencionais é a ausência de escovas e comutadores. As escovas, elas são as peças condutoras de eletricidade que estabelecem contato com o comutador para fornecer energia ao rotor e gerar o movimento. Quando falamos de motores brushless, ou seja, sem escovas, além de não possuírem escovas, eles também não possuem comutadores. E o sistema que faz o giro, o motor girar no caso, é totalmente eletrônico. A parte central do motor brushless é o estator. É nele que contém os enrolamentos de bobina, que são fixos e não se movem. Quando a corrente é aplicada no estator, o sistema eletrônico controla os campos magnéticos, de modo que isso influencia no giro do motor, ou seja, na sua velocidade e no sentido do giro. Outra peça importante no motor brushless é o rotor. É nele em que podemos encontrar os ímãs permanentes, e é o rotor que de fato gira. Vamos entender um princípio de um motor brushless com o seguinte exemplo. Imagine um motor brushless com 3 bobinas e um estator com um ímã fixo. A placa eletrônica do motor controla o campo magnético das bobinas. Uma vez definidos os campos magnéticos das bobinas, o ímã permanente é atraído por uma bobina, ao mesmo tempo que é repelido pelo campo magnético da outra bobina. No momento em que o campo magnético do ímã está próximo de se alinhar com o campo magnético de uma das bobinas, o controle eletrônico desliga o campo magnético de uma bobina e liga o campo magnético de outra bobina, de modo que o motor permaneça girando. Do motor brushless, vamos agora entender a metodologia da experiência. Estou aqui com o artigo aberto para poder ficar mais fácil de explicar. A metodologia escolhida, como está escrito aqui, é simples. Trata-se de escrever um código em linguagem C que execute em modo bare metal, né? Ou seja, sem sistema operacional. Aí aqui também fala outros detalhes, também a respeito de executar o código, fala a respeito do protocolo que é usado para poder transferir o código para dentro da placa, e entre outras coisas, né? E aqui também é deixado claro que existe uma forma alternativa, ainda mais simples, de realizar o controle do CPU fan, né? Sem escrever código, apenas inicializando o sistema operacional pela placa e, usando o terminal, definir as variáveis responsáveis pelo controle do pino conectado ao motor. Aqui a metodologia 1. O código em si importa as bibliotecas, né, que contêm as funções essenciais para a configuração e manipulação do módulo de GPIO. Desse lado, temos a função principal. Ela vai fazer um include dessas bibliotecas, gpio.h, cmp.h e watchdog.h. Aqui do lado tem as respectivas bibliotecas. A que vai nos interessar mais é essa biblioteca aqui, né? gpio.h. É nessa biblioteca que vai conter as funções de configuração do módulo GPIO e as funções de manipulação do módulo, que vai servir para a gente controlar o pino que estará conectado ao motor brushless, que no caso é o CPU fan do meu antigo computador. Ao iniciar, o código chama a função setup, que vai fazer as configurações mencionadas em seguida, e em seguida entra em um laço while com condição sempre verdadeira, ou seja, um loop infinito. Aí dentro do loop a gente vai ver duas funções, né? Pin switch pin, né, que é uma variável de controle, recebe a função switch output com a própria variável pin sendo passada como parâmetro.
e em seguida uma função delay. Explicando primeiro a mais fácil, que é a função delay. Ela está aqui. Ela é uma função que basicamente é um laço. Ela vai receber um valor inteiro e ele vai fazer uma contagem, né? De 0 até o valor que eu passar como parâmetro. Basicamente, na prática, isso vai servir para poder criar um atraso na execução do código, né? E permitir que a gente consiga enxergar o código sendo o CPU fan sendo ligado e desligado. Já na função ainda falando sobre a função switch output, onde eu tinha parado, aqui nessa função GPIO1 clear data out, é uma função, né? E ela vai receber como parâmetro o número 28. A função GPIO1 clear data out vai servir para poder definir como 0 o valor de um pino que eu passar como parâmetro, que no caso é o pino 28. Mais adiante veremos que esse é o pino que estará conectado ao motor brushless. Caso a variável pin, que foi passada como parâmetro, seja falsa, é chamada a função, ele entra nesse bloco else e é chamada a função GPIO1 set data out, novamente passando o número 28 como parâmetro. A função GPIO1 set data out vai servir para definir como um pino que eu passar como parâmetro. Ainda dentro desses blocos condicionais, a variável declarada no início da execução da função aux vai receber um de dois valores, um valor booleano, né? De dois valores booleanos, no caso false ou true. Esses valores vão servir para poder controlar o estado do CPU fan, ou seja, dizer se ele está ligado ou desligado. Executado esses dois comandos, o laço volta para o topo e reexecuta os dois comandos, né? Como eu já tinha falado, um laço infinito. Aqui vai começar outras informações, mais especificamente, né, informações de como, detalhes, né, a respeito da experiência e de um componente usado, né. Um componente usado na experiência é a ponte H. Ela vai servir para que a gente consiga conectar um motor de 12 volts do CPU fan a uma fonte de alimentação e controlar sua velocidade por meio de sinais de controle vindos da BeagleBone, sem que essa última seja danificada. Aqui tem uma imagem para que seja mais fácil de explicar. Aqui também tem uma descrição das conexões que são feitas, né? A primeira delas, o motor nos bornes. O motor é conectado nos bornes representados por motor A em laranja. E a fonte de alimentação ela é conectada nos pinos VCC 12 volts e GND. A BeagleBone é conectada o pino P9, o pino do expansor P9, o pino 3 no caso, né? O pino 3 do expansor P9 GND e o pino 28 do expansor P9, que é o sinal de controle da BeagleBone, são conectados nos pinos IN1 e IN2, que fazem parte do conjunto de pinos representados por entradas, bem aqui em roxo. Durante a execução do código, a gente vai conseguir verificar que a CPU fan começa a acelerar sua rotação até um certo ponto, quando então começa a desacelerar até ficar novamente imóvel. Aí aqui tem uma observação. O mais interessante é verificar a variação da corrente enquanto o CPU fan acelerava e quando ele desacelerava. No caso, a gente realiza uma segunda metodologia mais simples, que servia especificamente para conseguir encontrar uma relação entre o período, o duty cycle e a intensidade final da corrente mostrada no amperímetro. A metodologia 2 consistia basicamente em acessar o sistema operacional da BeagleBone e, a partir do terminal, configurar as variáveis que controlam o pino 28, ou seja, variando o período e o duty cycle, de modo a obter valores diferentes de corrente final e conseguir encontrar uma relação entre as três variáveis. Bem, aqui é deixado uma foto do terminal ilustrando, né,
o comando echo para fazer a variação do período e do Duty Cycle, seguido novamente do comando echo para habilitar ou desabilitar o pino de saída. Aí aqui surge a pergunta, né? O que é o período e Duty Cycle em um sinal PWM? Basicamente, em um sinal PWM, né, modulação por largura de pulso, o período é o tempo total de um ciclo completo, ou seja, o ciclo em que o sinal fica ligado ou desligado, alto ou baixo, 1 ou 0. Enquanto o Duty Cycle é o tempo que o sinal permanece em nível alto dentro desse período. Quando a gente varia o valor de Duty Cycle, a gente consegue gerar sinais que ficam mais tempo ou menos tempo em nível alto. Na prática, isso vai servir para que a gente consiga controlar a velocidade do CPU fan. Aqui a gente deixa nossas observações, né? Tabelamos valores, né, de período e Duty Cycle e da corrente final, né, para que a gente conseguisse, né, encontrar uma relação entre essas três variáveis. Na tabela, como nós podemos ver, a tensão para todos os casos sempre foi 12 volts, porque essa é a tensão de operação do motor, então nós não variamos esse valor. O que nós variamos pelo terminal foi os valores de Duty Cycle e de período. Então, o que acontece, né? O Duty Cycle, por definição, ele sempre tem que ser menor ou igual ao valor do período. Então, para um valor de período de 1 milhão de nanosegundos, o valor máximo do Duty Cycle é 1 milhão. Então, temos esse range, esse intervalo de valores de Duty Cycle. Uma vez que a gente varia esses valores, né, a gente olhava o amperímetro e fazemos o registro da corrente final. Percebemos que a corrente final ela dependia também de uma terceira variável, que no caso vai ser o ângulo de inclinação do plano que contém o CPU fan e o plano da mesa, né, no qual o CPU fan estaria apoiado. A certo ponto nós conseguimos encontrar um certo padrão, né? Mas conforme os valores vão aumentando e fomos variando, a gente vê que esse padrão vai cada vez sumindo mais, né? Então aqui tem uma vasta quantidade de valores, né, amostrados. E a gente chega a essa relação, né? A partir dos dados apurados, podemos concluir que a intensidade da corrente é aproximadamente diretamente proporcional a uma função trigonométrica do ângulo entre o plano que contém o cooler e o plano da mesa, e diretamente proporcional ao duty cycle e inversamente proporcional ao ciclo. No caso, a gente encontra essa expressão. Bem, aqui está a nossa experiência, né? A montagem, né, do experimento. O computador, né, enviando o código para dentro da placa, a placa conectada à ponte H e ainda conectada à ponte H o motor, que é o CPU fan do meu antigo computador, e a alimentação, né, a fonte de alimentação. Como eu expliquei no código anteriormente, né, o CPU cooler fica girando por um determinado momento, que é aquele delay que eu tinha falado, e então ele começa a desacelerar até o ponto em que ele fica imóvel. E novamente ele volta a acelerar, né? Pelo aquele de novo, né? Aquele delayzinho, né, que vai fazer tanto ele passar um tempo, vai criar um atraso na execução do código, e esse atraso é refletido nisso, né? O tempo que ele fica parado e imóvel e o tempo que ele fica ligado, né? Acelerando.